Boa tarde a todos. Meu nome é Gildo Magalhães, eu coordeno o Grupo Cronos, do Centro de História da Ciência, aqui no Instituto de Estudos Avançados, e dou as boas-vindas a todos. Voltou o frio, mas temos o calor de vocês aqui conosco. E nós vamos ter uma conferência intitulada Divulgação Científica nas Redes Sociais para melhorar o diálogo entre ciência e sociedade. Esta conferência está sendo gravada no YouTube e também transmitida pelo IPTV, pela internet. E, ao final, nós vamos abrir o diálogo com o público e também com quem estiver nos assistindo à distância. A conferencista é a professora Germana Parata, aqui ao meu lado, que é bióloga formada na Unicamp e com mestrado e doutorado em História da Ciência, aqui na USP, e com pós-doutorado na Simon Fraser, no Canadá, exatamente em divulgação científica. A professora Germana coordena a pós-graduação do LabJOR, Laboratório de Jornalismo Científico, lá da Unicamp. E ela tem uma vasta experiência, trabalhou com divulgação científica desde o mestrado e está com a palavra. Obrigada, Gildo, pela introdução. Boa tarde a todos os presentes. Com muito orgulho que eu estou aqui hoje para falar um pouco para vocês o que eu faço no meu dia a dia e que espero que seja um pouquinho do dia a dia também de cada um dos membros aqui presentes, das pessoas que estão nos ouvindo, que a divulgação científica seja parte cada vez mais da nossa atividade acadêmica, né? Em vez da gente deixar essa obrigação para os jornalistas apenas, né? Que a gente realmente vive um momento em que a gente precisa fortalecer, né? A atividade de divulgação cada vez mais, né? Para a gente mostrar o que a universidade pública faz, o que nós fazemos, como é que a gente usa o dinheiro público, né, sempre pensando aí em construir uma sociedade mais justa. Eu vou começar falando, quando a gente fala de rede social, a gente não pode esquecer primeiro do quadro de como é que é o uso da internet hoje no Brasil, né, e a gente tem avançado bastante, hoje chegando a 75% dos domicílios brasileiros com acesso à internet, mas a gente vê aqui no mapa do Brasil um acesso ainda bastante desigual, né? A gente vê a região sul, sudeste, com um acesso com maior velocidade, né? Com maior uma densidade maior aí no sul, e quando a gente vai subindo aí para nordeste e norte do país, esse acesso vai ficando mais desigual, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente para a gente também não abandonar outros tipos de comunicação. A gente ir, sim, se engajar nas redes sociais, na internet, mas a gente não pode esquecer que ainda 25% dos lares não têm acesso à internet, e que, mesmo a parte que tem acesso, tem um acesso ainda bastante frágil, né, deficitário. Mas a gente vê entre os internautas, que hoje é o ponto da minha fala aqui para vocês, 97% dos internautas faz o acesso à internet por celular, né? Então, isso também é uma outra informação importante para quando a gente estiver conversando ou fazendo programas ou divulgando o nosso trabalho acadêmico, a gente lembrar desse equipamento.
e 73% dos internautas usam as redes sociais, né? Então, as redes sociais, elas ainda são vistas com muita desconfiança, muitas vezes com preconceito, né, de falar, eu já não tenho, eu não uso rede social porque só tem um monte de bobagem, ou porque as pessoas ficam só compartilhando o prato da comida, ou o gatinho que fez uma estripulia, etc., ou a viagem maravilhosa que eu vou fazer. Mas tem isso também, claro, isso é parte, né, da rede social, mas a gente tem que lembrar que é um meio poderosíssimo, né, para influenciar as pessoas, para levar informação. Muitos brasileiros já usam, já citam o Facebook como principal forma de adquirir informação. Não é nem mais o Google, é o Facebook, né? Ou o WhatsApp, como a gente sabe, que as redes sociais têm influenciado muito as eleições em várias partes do mundo. E aqui a gente tem um dado de que o brasileiro usa, em média, 9 horas e 14 minutos a internet, todos os dias. 9 horas é a média de uso da internet, dados aí do Comitê Gestor da Internet de 2018. Então, assim, é um número absolutamente expressivo. E, provavelmente, a gente for comparar isso com as horas de leitura, né, o número de livros por brasileiro, a gente certamente vai ver esse número cair. E aqui tem um outro mapa, né, esses dados foram tirados aí da dissertação de mestrado da Rafaela Velho, minha aluna de mestrado que acabou de defender, com, então, aqui a velocidade, né, da internet, da informação, que a coisa fica ainda mais grave, né? E a gente tem que lembrar também que boa parte das pessoas que têm acesso à internet pelo celular, muitas vezes é fora de um pacote de internet. Ela tem acesso no pacote dela a acessar os dados do Facebook e do WhatsApp gratuitamente, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas não podem checar uma informação para fora dessas redes sociais. Então, quando elas recebem uma informação via Facebook ou WhatsApp, elas não têm um pacote de informação, de dados, né, para checar se aquela informação é verdade ou não, mesmo que ela queira fazer essa checagem, não naquele momento. Então, a gente tem aí alguns problemas graves para lidar. E aí a gente encontra os dados do Brasil, das redes sociais mais utilizados pelos brasileiros, né, com o WhatsApp em primeiro lugar, o Facebook em segundo, com quase 60% dos usuários, o YouTube, o Instagram, que é uma das redes sociais que mais tem crescido, e o Twitter, que é uma rede que os acadêmicos no mundo desenvolvido gostam bastante, mas que, mesmo no Brasil, ele ainda é uma rede social pouco usada, embora muito interessante. E aí a gente começa a enfrentar, quando a gente fala, obviamente, de redes sociais hoje em dia e no meio acadêmico, ou não, a gente sempre bate com a questão das fake news, né, das mentiras, né. Nessa aqui um cartoon, né, mostrando que para as mentiras confortáveis tem uma demanda enorme, e das verdades duras, o cara está lá esperando, não tem ninguém, né? Realmente, eu lembrei de outro ditado, que é aquele ditado que as pessoas sempre falam de que a notícia ruim, né, notícia ruim chega rapidamente, né? Porque há mais interesse no que é negativo, ou muitas vezes no que é sensacionalista, no que é polêmico, do que no que é verdadeiro. Algumas pesquisas, né, algumas análises com redes sociais mostram justamente isso, que as fake news são mais disseminadas em maior velocidade do que as informações verdadeiras pelo Twitter, né? Então, o Twitter tem sido uma rede social muito utilizada, porque a gente tinha, né, até uma semana atrás, um pouco mais de acesso aos dados do Twitter, e
como a maior parte das postagens são públicas, você consegue ter acesso a todo mundo, mesmo que você não siga aquelas pessoas. Tem umas pessoas polêmicas assim aqui no Brasil que usam muito o Twitter. Eu não sigo, mas se eu quisesse saber o que essas pessoas estão dizendo, bom, não precisa nem estar no Twitter para saber o que elas estão dizendo. Mas é possível ir lá no perfil e checar o que essa pessoa tem produzido de informação sem seguir essa pessoa, né? Então, o Twitter é uma rede social muito interessante, por isso muito usada nessas pesquisas. Algo que é importante é que, muitas vezes, a gente culpabiliza a questão dos algoritmos das redes sociais para dizer que são os algoritmos que fazem com que essas informações sejam disseminadas de uma maneira mais estratégica, né? Porque o algoritmo ele vê qual é o perfil de cada pessoa, qual é o perfil de uso e consumo daquela informação, e ele direciona certas informações para um grupo e não para o outro. Isso realmente é verdadeiro, né? Mas a gente não pode esquecer que as escolhas individuais, elas selecionam essas informações também de acordo com a sua ideologia. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que na minha página do Facebook, se todo mundo sabe como as informações chegam na rede social, chega um feed, ou seja, alimentam a minha página com postagens das pessoas que eu sigo. Uma parte muito ínfima das postagens que são produzidas todos os dias pelas pessoas que eu sigo chegam na minha página. E ali eu seleciono. Então, o algoritmo me joga uma seleção de postagens, mas os meus olhos e a minha ideologia seleciona aquelas que eu quero ler e aquelas que eu não quero interagir, né? Pois é, isso faz com que a gente cada vez mais viva na nossa bolha, né? Porque a gente vai fazendo essa seleção natural, digamos assim, dessas postagens, né? E a gente vai se protegendo numa casca de que eu não quero dialogar com quem não tem a mesma opinião do que eu, né? Muitas vezes é isso que acaba acontecendo e a gente vai ficando numa bolha. Essa questão da bolha ela é muito importante para a divulgação científica, porque a gente tem feito muitos esforços de divulgação científica no Brasil, no estado de São Paulo, sobretudo, mas muitas vezes a gente continua falando para o que as pessoas chamam de convertidos, né? Para as pessoas que já concordam com a gente. A gente vai falar da necessidade de tomar vacina para as pessoas que já tomam vacina, né? Enquanto que o nosso desafio é realmente falar para as pessoas que não acreditam ou que não têm aquele comportamento ou que discordam da gente, né? Então, esse eu acho que é um primeiro desafio que a gente tem que levar isso em consideração todos os dias nos nossos esforços, né? Outra coisa é a gente fazer uma divulgação que seja muito combativa, né? A gente vai já armado, né? E realmente é uma estratégia que impede a gente de dialogar, né? Então, acho que essas são questões importantes. Uma outra característica é que as notícias, então, negativas e com um apelo mais emocional, elas atingem um número de pessoas maior. Isso basta vocês prestarem atenção o que move vocês quando vocês escolhem uma informação. E, às vezes, eu me pego atraída para clicar uma notícia, né, um pouco mais sensacionalista, e eu tento me convencer de que aquilo é já uma pegadinha e que eu não vou clicar naquela informação, né? Então, eu acho que é importante a gente ver que é natural que a gente se atraia por questões que tocam aí a nossa emoção, né? Isso é uma das questões que o pessoal de campanha de vacinação, de saúde pública, tem falado muito, que muitas vezes a informação científica não é suficiente para convencer as pessoas de que aquilo é importante, né? Talvez a gente precise voltar nas campanhas de saúde antigas, né,
em que a gente trazia mais a questão emocional, né, de falar, olha, se você não tomar isso, pode acontecer, né, ou trazer o apelo enfim, do impacto realmente de uma doença na sociedade. Enfim, a gente tem que lidar com outras estratégias e não achar que a informação científica em si é suficiente para convencer as pessoas de que ela é importante, né? A gente tem vivido isso diariamente, né, mostrando que os fatos e a informação científica podem simplesmente estarem no mesmo peso das opiniões, né? A gente vê isso todos os dias agora. Uma outra questão que é muito importante é lembrar que na internet, nas redes sociais, há uma monetarização, ou seja, há postagens que simplesmente querem atrair o seu engajamento, né? Só querem a tua curtida, o seu compartilhamento, o seu comentário, porque aquilo gera um retorno financeiro para quem produziu aquela informação. Então, muitas vezes, não é apenas uma informação falsa, né, ou sensacionalista, apenas para chegar nas pessoas para desinformar, mas é simplesmente para atrair o seu engajamento, né? Então, a gente precisa estar muito atento a esses cliques, a essas pegadinhas, porque realmente a gente é uma máquina de clique, né? Nós somos os bots que eles estão produzindo, né? Nós estamos fazendo esse comportamento de disseminar a informação, né? E muitas vezes a gente faz isso de uma forma muito automática. A gente automatizou isso de clique, clique, vai clicando em um monte de coisas, né? E é interessante que o meu filho, eu tenho um filho pequenininho de 8 anos, e ele usa o YouTube de crianças, e ele começou a perceber, porque a gente conversa muito, que muitas finais de vídeo, os youtubers meio que te obrigam a dar aquela curtida, porque eles dependem disso para capitalizar, né, para monetarizar e ganhar seu dinheiro. E muitos fazem pegadinhas com as crianças, do tipo, se você não der a curtida, vai acontecer não sei o que ruim com você, nesse nível, né? E aí meu filho falou isso, eu falei, e você, o que você faz? Ele falou, eu não clico mais, eu não dou mais curtida, né? Então, ele percebeu que ele estava sendo ali manipulado, forçado a curtir aquele vídeo, né? E veja, quantos pais, né, estão aí com os filhos e a gente nem sabe como é que está sendo esse engajamento com a informação. Muitas vezes eu recebo, inclusive, de colegas, né, algum manifesto para assinar. Não, porque, enfim, as pessoas contrárias a essa informação estão ganhando, né? Tem muito mais opiniões contrárias do que favoráveis. Vamos lá e vamos clicar, vamos assinar esse manifesto. E aí eu pergunto, eu vou assinar um manifesto que não vai dar em muita coisa, vou dar meus dados pessoais, né? Porque cada manifesto que a gente assina, a gente põe o nosso RG, o nosso CPF, o nosso nome, a gente acha que é por uma boa causa e, às vezes, é simplesmente para dar os nossos dados que depois vão ser, obviamente, negociados, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado nessas informações. E estava falando dos bots, então, desses perfis falsos que tem no Twitter e no Facebook e nas redes sociais em geral, pesquisas mostrando que de 9% a 15% dos perfis do Twitter são de bots, né, são de robôs, são falsos, né? Então, mostrando aí que já tem uma manipulação das redes sociais, do número de curtidas, enfim, do número de seguidores, que infla, porque quanto mais seguidores você tem, mais status e mais poder de disseminar a informação você tem, né? E no Facebook esse número está em torno de 3%, eu até chutaria, não porque o número é menor no Facebook, mas provavelmente porque o nosso acesso aos dados do Facebook
são muito mais limitados. Então, em geral, as pesquisas acabam mostrando uma desvantagem, ou como se o Facebook tivesse mais protegido disso, né? Eu acho que tem mais a ver com acesso à informação. Bom, falando de vacina, a gente está... eu estou aqui na nossa maior universidade aí da América Latina, uma das mais importantes do mundo, a USP, e a gente, às vezes, vem também com essa questão de qual é a minha responsabilidade, né, como acadêmico, em lidar com as informações que vão para a mídia, porque, muitas vezes, é muito natural ouvir pesquisadores culpabilizando a mídia pela informação ruim que chega, ou distorcida, que chega, né, nos jornais, na TV, enfim. E aqui a gente tem um caso importante, clássico, desse paper publicado na The Lancet, né, que é uma revista centenária, de grande credibilidade, né, britânica, um artigo de 1998, que todo mundo já deve ter ouvido alguma vez na vida, né, sobre a conexão que foi feita da vacina tríplice viral com o autismo, né, como se a vacina estivesse causando o autismo e que teve aí uma repercussão, acabou indo para a sociedade e teve, ou acredita-se que impactou grandemente o comportamento das pessoas não se vacinarem, com o receio da vacina começar a causar outros problemas de saúde, ao invés de proteger, né? Esse é um artigo que eu trago porque eu acho incrível que ele só foi retratado em 2010. Né? São 12 anos para uma retratação. É um tempo gigantesco, e essa é uma responsabilidade da comunidade acadêmica. Né? E que, em 2004, né, foi denunciado, então, um escândalo que teria tido aí uma manipulação e uma fraude nos dados desse artigo. E foi uma denúncia feita por um jornalista, ok? Em 2004, no The Sunday Times, e a gente vê ainda, levou 6 anos para gerar uma retratação nesse periódico importante. Então, aqui a gente vê que esse tempo, esse grande tempo que se leva para a gente avaliar um conhecimento científico, felizmente, isso está diminuindo. Né? A gente tem tido uma agilidade muito maior de verificação de dados, com as redes sociais, com a internet em primeiro lugar, mas com as redes sociais em segundo lugar, né? Que estão forçando essa agilidade, essa necessidade de a gente responder rapidamente a um problema. Né? E aí a gente poderia citar outros artigos científicos que vieram depois e que a gente viu aí na mídia, né, e que muitas vezes a gente fica sabendo desses casos de fraude, de plágio, pela mídia, e não pelos periódicos, e não pelas sociedades científicas. Né? Então, a gente começa a enxergar que a mídia também tem um papel muito importante para nós acadêmicos também. Né? É um canal aí de informação. Lembrando que o Wakefield, que é o autor um dos autores desse artigo, ele perdeu a sua licença para exercer a medicina na Inglaterra, mas ele ainda dá inúmeras palestras, né, em prol do movimento anti-vacinação, né, e provavelmente está ganhando a vida com isso, né, para causar aí, para semear a dúvida sempre. E aí eu trago os artigos científicos como uma fonte de informação importantíssima, não só para nós acadêmicos, que ainda é a publicação ou o resultado que gera mais frutos para a nossa carreira, né, que ainda tem mais peso na nossa carreira, mas para o jornalismo científico, para os jornalistas e divulgadores científicos de modo geral,
os artigos científicos ainda são uma fonte de informação importantíssima, né? E aí eu faço sempre tenho feito essa provocação, porque é algo que a gente está sempre com o nosso celular, às vezes está esperando ser atendido num médico, ou está no ônibus ou no metrô, e a gente vai no nosso celular, né? E eu coloco essa pergunta, se vocês já tentaram ler um artigo científico pelo celular, né? É algo que é muito irritante, né, ainda. Então, felizmente, a maior parte dos nossos periódicos brasileiros está numa plataforma que se chama OJS, né, ou SER, e que está na sua 3ª versão, e que agora tem permitido um pouco mais de responsividade. Então, é possível, às vezes, ajustar aquela leitura que normalmente é em PDF ali. A gente tem um artigo da Revista Latino-Americana de Enfermagem, que é a revista com o maior número de downloads na plataforma Cielo, né? Só nesses últimos 12 meses, mais de 5 milhões de acessos. Então, a gente vê que os artigos científicos têm assim, um uso muito importante. Trago também a questão de que, no Brasil, a gente precisa se orgulhar, porque nossas publicações são em acesso aberto, né? Se a gente fala em rede social, que é sobre ter relações sociais na internet, compartilhar informações, a gente precisa ter acesso a essa informação que está sendo compartilhada. Então, o fato de nossos papers, né, nossos artigos estarem em acesso aberto, significa que qualquer um pode acessar, né? E aí eu trago aí nessa parte do meio um artigo da New England Journal of Medicine, americana, centenária também, uma revista de medicina geral, e que tem uma atuação muito relevante em várias mídias sociais, como outras revistas, né? E responsivo. Então, é possível ler um artigo no ponto de ônibus, se for de uma revista como essa, né? Então, isso também poderia facilitar o nosso acesso à informação, né? Só poder ler no nosso celular já é uma boa, a gente ganha tempo. Mas, no sistema que a gente tem no Brasil, que a maior parte ainda aparece como PDF para a gente, é muito ruim, né? Porque aí, claro, eu só vou poder ler de um desktop ou imprimir o papel para poder ler o artigo, né? Isso acho que limita bastante o nosso acesso. Acho importante sempre lembrar, tem um doutorado do Juan Pablo Alperin, que foi meu supervisor do pós-doutorado na Simon Fraser University, no Canadá, e o doutorado sobre justamente o Cielo, né, essa base aí de revistas científicas no Brasil e outros 14 países, e mostrando que boa parte do acesso a esses artigos é feita por não especialistas, por não acadêmicos. Claro, a gente vai no Google e joga qualquer coisa, sei lá, tríplice viral ou HIV, e é possível que caia num artigo científico da base Cielo, por exemplo, né? Então, isso aqui, quando a gente publica, a gente tem que saber que potencialmente pode atingir pessoas que não são acadêmicos, que não são os pares que vão me citar apenas, né? Mas pode ser um prático da medicina, né? Um médico que nos atende, normalmente não é mais um acadêmico, ele não se atualiza mais por congressos, ele se atualiza na internet. Então, atingir essas pessoas também. Então, já falei aí um pouco do acesso aberto. Esse movimento que tem se fortalecido no Brasil da internacionalização das nossas revistas científicas e do nosso trabalho acadêmico, né? A gente cada vez mais pressionado a publicar em outras línguas e convidar, né, e ter mais parcerias com outros países. A gente tem que pensar que a divulgação científica também é um meio de você fazer, estabelecer essas parcerias, né, de atingir um público aí mais amplo.
tem crescido muito a atuação de revistas científicas brasileiras nas redes sociais. Não sei se vocês já repararam, né? Isso também tem a ver com um critério do Cielo, né? A partir de 2015, o Cielo passou a exigir que as revistas indexadas no Cielo fizessem marketing ou divulgação científica, né? Então, pode ser numa página sua ou na página, por exemplo, da USP, né? Mas você realmente ter essa atividade de se abrir e dar visibilidade para outros públicos, né, potencialmente. E eu acho que a gente sempre tem que lembrar o seguinte, porque as revistas científicas ainda são publicações muito conservadoras, digamos assim, né? As revistas fizeram, os periódicos científicos surgiram em 1665, e digamos que até depois de 350 anos que foram celebrados no Royal Society em 2015, a gente tinha visto mudanças mais ou menos estruturais nessas revistas, mas, sobretudo, com a forma estava conservadinha, né, nesses séculos todos. E o papel também das revistas científicas sempre foi falar para pares, né, entre nós. Eu, uma jornalista científica, vou falar para outros comunicadores, uma historiadora continua falando para os historiadores. E a gente tem visto, com as redes sociais e com a internet, um movimento da gente abrir, né, esse diálogo e mudar a responsabilidade e o papel das revistas científicas. Será que a gente tem que continuar publicando e falando só para pares? Será que a nossa missão deve ser apenas conquistar novas citações, ser citadas por outros especialistas? Ou a gente pode também tentar dialogar e participar de outras conversas, né? Aqui eu coloco esse último ponto, que a estabilidade, né, o apoio institucional e os investimentos são fundamentais para fazer atividade de divulgação científica, né? As redes sociais ainda são vistas como um meio informal, né, fácil, que todo mundo pode fazer, né, e que, portanto, a gente vai fazendo. A gente não precisa de estratégia, a gente não precisa de capacitação, a gente não precisa de investimento, porque é de graça. Eu abro um perfil e começo a fazer, né, de qualquer jeito. E eu acho que esse movimento, a gente já percebeu que ele não é suficiente, né? Várias revistas científicas brasileiras que eu tenho acompanhado hoje possuem um perfil, pelo menos no Facebook, que é a nossa prioridade. Algumas têm também outras redes sociais, como o Instagram e o Twitter. Mas o que tem acontecido é que elas perceberam que não adianta só ter um perfil e começar a soltar informação, né? A rede social, ela exige uma relação com essas pessoas, né? Exige um diálogo, exige engajamento. Então, só colocar informação não torna aquela atividade relevante, né? E o que a gente quer é ter relações nas redes sociais, né? Então, eu acho que isso é importante, porque eu já tenho visto revistas que tinham um número de seguidores expressivo, né, e que pararam de fazer atividade nas redes sociais. Muitas vezes porque a gente sabe que as revistas científicas estão batalhando para ter verba para fazer o básico, que é publicar os artigos, né? Então, a rede social, a divulgação científica passa a ser um artigo de luxo, digamos assim, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar também de um outro jeito. E eu trago aqui o exemplo da revista História, Ciência, Saúde de Manguinhos, da Fiocruz, que desde 2013 investe em blogs bilíngues. Então, ela tem um blog em português, espanhol, acho que em inglês também, então é trilíngue. Investe em redes sociais e tem visto neste investimento algo fundamental para repensar toda a missão da revista, né?
Então, foi foi uma vitrine para essa revista para outros países, né? Começaram a aumentar o número de acessos aos artigos, o que não é nenhuma surpresa, a gente só lê o que a gente conhece, né? Então, os historiadores talvez já conheçam a revista de Manguinhos, mas por que não um sociólogo, um antropólogo, um físico, um químico, uma professora do ensino fundamental ou médio, um farmacêutico, qualquer brasileiro pode se interessar também por essa revista. E as redes sociais têm permitido isso para a revista de Manguinhos. Mas a revista de Manguinhos é muito... tem uma vantagem, enfim, enorme, que é o apoio institucional, né? É uma revista que tem uma equipe super competente, tem 2 jornalistas na equipe. Quantas revistas podem ter 2 jornalistas na equipe que fazem um trabalho primoroso de divulgação, né? Então, a gente está falando de um caso assim um ponto fora da curva, né? Que seria o nosso mundo ideal. Então, eu trago aqui alguns perfis de revistas brasileiras. Então, tem aí o indexador, o Cielo, tem o portal de periódicos da Federal de Santa Catarina, e o K significa 1000. Então, a gente vê aí a revista da USP, a Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, com mais de 10.000 seguidores. A gente está falando de uma publicação que é muito acadêmica, de uma área específica, mas com 10.000 pessoas já seguindo essa página, né? Tem a revista de medicina aqui da USP também, com 21.000 seguidores no Facebook. Então, temos aí o Cadernos Pagu, da Unicamp, sobre gênero, com 17.000, o Cielo, com 22.000. Então, a gente vê que assim, há demanda para isso, e um esforço dessas publicações de estarem em redes sociais. E embaixo, claro, eu também trago para a gente olhar como é que o número de seguidores de revistas internacionais de prestígio, né, como a Nature, a PLOS, a Lancet e a Cell, aí mostrando a Nature com 917.000 seguidores, quase chegando à casa de 1 milhão. Isso no Facebook, a gente não estou nem falando ainda do Twitter, mas essas revistas continuam investindo muito também no Facebook, né? São revistas que entendem que este é, sim, o papel da revista científica, não é só falar para acadêmicos. Outras iniciativas dessas revistas de prestígio, né, a Lancet, New England, Nature, JAMA, né, o Journal of the American Medical Association, com vídeos voltados para um público em geral, onde eles podem mostrar resultados de artigos, mas de uma maneira mais lúdica, né, uma maneira mais amigável para um público mais amplo, né. E aí, claro, a gente está falando de área de saúde, a área de maior interesse público, né? Hoje, se a gente estiver doente, ou conhecer alguém que está doente, ou tem um sintoma e a gente não sabe o que é, ou o médico indica um medicamento e a gente acha que o médico não está certo, a gente vai aonde? No Google, joga aquele nome e, de repente, a gente cai num artigo científico falando de alguma particularidade daquela doença ou daquele tratamento. Então, eles sabem dessa importância e dessa busca, né? Então, esses vídeos são muito interessantes, não tem tantas visualizações quanto a gente imaginaria, mas são vídeos de alta qualidade e são bastante curtos. Aqui, trazendo o exemplo da revista de história que eu mencionei para vocês, a gente fez um projeto que era justamente de trabalhar com os editores científicos a importância de fazer a divulgação científica, financiado pela FAPESP. E aqui a gente tem, nas barrinhas azuis, qual foi o acesso do artigo quando a gente fez um trabalho de divulgação científica.
e as barrinhas em laranja é a média de acesso nos demais meses, onde não houve a divulgação científica, né? Então, tem duas exceções, 3 exceções, mas, no geral, quando a gente faz um trabalho de divulgação científica, aumenta o acesso àquele artigo. Isso é meio óbvio, né? Mas acho que é importante da gente mencionar. É como se a gente imaginasse um livro, né, que todo mundo aqui que já escreveu um capítulo de livro, ou participou de uma editoração de um material como esse, sabe o trabalho que dá a gente fazer um livro, editar, fazer todo o material, que é um pouco o que os editores de revistas científicas fazem também, né? Mas, quando o livro fica pronto, tem todo um auê para fazer o lançamento daquele livro, né? Vai para a mídia, faz a resenha, faz um lançamento, faz uma noite de autógrafos, enfim, tem todo um esforço para que aquele livro seja conhecido, né? E, nas nossas revistas científicas, normalmente o que a gente faz é, quando está pronto o número, você manda, né, manda para o indexador, ou faz o XML, que é um arquivo para leitura do texto, manda para o Cielo, por exemplo, ou para algum banco, e já começa a cuidar do próximo número. A gente não faz o lançamento desse número, né? Então, como é que a gente espera que esse número seja conhecido? Normalmente, porque a gente espera, é importante o suficiente, se é importante, as pessoas vão achar aquilo. Não é bem assim que as coisas acontecem, nesse mar de informações que a gente tem na internet hoje, né? Então, a divulgação científica, a gente poderia falar, vamos falar de marketing, quando tem um propósito bem desse lançamento, divulgação científica completamente diferente, ou deveria ser completamente diferente, mas a gente pode fazer esforços de divulgar esses números como autores, como editores, como partes de uma universidade que tem um material riquíssimo, de levar esse conhecimento para outros estratos sociais. E aí, falando disso, eu trago um pouquinho dessa questão da altimetria, né? A altimetria, para quem não ouviu falar, são umas métricas, métodos de medir como é que artigos científicos ou documentos científicos estão sendo consumidos ou lidos, né, pelo público em geral. Tem várias empresas que hoje produzem esses dados, né, que são chamados de métricas alternativas, aquelas tradicionais que mediam só a importância ou o impacto de um artigo científico no meio de tantos outros, né? Como é que a gente começa a localizar qual é o artigo importante ou não, com várias críticas nisso. Mas a altimetria ela traz um elemento muito interessante, que é para a gente olhar, será que não existem outros impactos, outros usos, outras leituras daquele artigo que as pessoas estão publicando, né, e que sejam socialmente relevantes? Então, a altimetria da empresa Altimetric, que é britânica, ela traz esse símbolo aí, que é um donut, que eles chamam, uma rosca, que quanto mais colorida, quer dizer que ela está sendo, esse material está sendo usado em várias redes, plataformas sociais, né, digitais. Então, por exemplo, documentos do Ministério ou da Organização Mundial de Saúde, ou enfim, notícias, blogs, Twitter, Facebook, Wikipedia. Então, lembrando que a Wikipedia hoje é a nossa enciclopédia, acho que a maior enciclopédia que a gente já conseguiu construir. E, normalmente, se a gente põe qualquer verbete no Google, procurando uma palavra, normalmente o Wikipedia vem primeiro, ou nos 5 primeiros da busca vem o Wikipedia. Então, mostrando, por exemplo, se a gente pensa numa doença como o Zika, né, o Zika vírus, que era uma doença desconhecida da maior parte dos brasileiros em 2015, quando a gente começou a ter os primeiros surtos, em 2016, quando se tornou uma emergência mundial, né, as pessoas não tinham a menor ideia do que era Zika, e elas provavelmente procuraram no Google, né? E
já tinha um verbete sobre isso. E os verbetes, eles levam em conta a literatura científica, né? Então, se eu publiquei um artigo sobre os primeiros sintomas do Zika, e eu não vou mais me preocupar se ele só foi citado por alguns pares, né? Mas se ele, de repente, foi usado como referência num verbete do Wikipedia, a gente está falando aí de milhões de acessos a essa informação, né? Então, a gente começa a ver que a informação científica ela pode ter outros usos e, portanto, outros impactos na sociedade. Aqui um exemplo de um artigo científico publicado só por autores brasileiros, na Lancet Global Health, que é uma revista de acesso aberto, né? Talvez vocês se lembrem desse artigo, porque saiu em todos os lugares, que era a relação da amamentação com a inteligência, né? Um artigo que teve um material de divulgação, então foi estrategicamente escolhido para ser divulgado, porque tinha um interesse público mundial enorme. E aqui, talvez esteja um pouquinho diferente disso, talvez umas 4 unidades diferentes, mas esse dado é atual. Ele gerou esse número, que é o número de altimetria, né, esse indicador, uma rosca completamente colorida, então é o mundo ideal, né, que ele tenha sido divulgado amplamente. Só que a gente vê em cima esse outro símbolo é de um outro provedor de dados de altimetria. A altimetria ainda não consegue dar os mesmos dados. Cada um mede esses dados de uma maneira um pouco diferente, né? Mas a gente vê que, olha, tem pelo menos 69 notícias que mencionaram esse artigo científico, 23 blogs, quase 1000 tweets, quase 300 postagens no Facebook, lembrando que isso é bem baixo, provavelmente com o que aconteceu, porque só tem os dados das postagens públicas, o que eu mando para o meu colega e para minha mãe, para minha tia, não está registrado aqui, né? E mais uma informação de que ele só registra a informação compartilhada se tiver o link do artigo. Então, a próxima vez que vocês forem divulgar o artigo científico de vocês, lembrem sempre de ter ali um link desse artigo, ou DOI do artigo, para realmente a gente conseguir rastrear como é que foi a disseminação desse artigo. Então, nos dá aí um quadro bem interessante, que muitos já têm usado esse tipo de dado para relatórios, né, para mostrar, olha, ainda não foi citado, mas nas redes sociais teve uma repercussão desse tipo, né? Até porque os indicadores tradicionais, a gente precisa de muito tempo, né, pelo menos 2 anos, para conseguir produzir dados, né? E rede social, as coisas são mais rápidas, imediatas, e a gente consegue ter uma ideia de como essa informação está sendo usada. Então, só para vocês verem aqui, voltando, o Brasil, era um artigo só de autores brasileiros, o Brasil aparece com muito pouca interação, como se ele não tivesse sido divulgado aqui no Brasil, né? Ainda tem alguns problemas, né, nessa ferramenta da altimetria. Claro, se os indicadores tradicionais que têm mais de 60 anos, a gente continua falando de vários problemas, né? A altimetria que tem menos de 10 anos vai ter algumas coisas ainda para ajustar. Mas aqui eu trouxe algumas notícias que eu consegui rastrear, que falaram sobre esse estudo, né, dos brasileiros. Então, mostrando que realmente teve uma repercussão, fora a televisão, que não está aqui, né, fora o rádio, que não está aqui. Então, a gente consegue minimamente saber se aquele trabalho científico conseguiu sair dos muros da academia e ir para a sociedade. Acho que isso é interessante. Aqui eu trago um estudo, uma análise que a gente fez, né? Eu sou uma das autoras do trabalho, justamente para saber como é que foi na época do Zika vírus, em que as pessoas não tinham acesso a nenhuma informação,
nem os cientistas tinham ainda tanta informação científica, os tomadores de decisão, os práticos, os médicos e a população. Como é que foi a divulgação do Zika vírus nesses primeiros meses aí de 2016? E aqui a gente tem nesse gráfico uma publicação só falando do número de artigos que que já foram publicados. Então, quando há subida, a gente está em 2016 e 2017, há um boom na publicação desses artigos sobre Zika vírus. E nos interessava aqui, a gente está vendo várias revistas científicas e de divulgação e revistas de variedades falando sobre o tema, todo mundo falou sobre o tema. E a gente foi fazer um estudo para saber um pouco como é que esses artigos foram disseminados nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, e em que língua. Nos interessava saber essa questão de em que língua as postagens sobre esses artigos científicos estavam sendo disseminadas, né? Então, essas duas barras maiores que tem aí do lado esquerdo, né, a gente vê a disseminação no Twitter. Né? O Twitter é o azul claro, então a gente tem um pico da disseminação via Twitter em inglês, então mostrando que o Twitter, a divulgação no Twitter, sobretudo, ela foi feita em inglês, né? Isso é um traço, realmente a gente vê que ele é uma rede mais internacional, se você quiser falar com pares de outros países, né? E no Facebook o uso do inglês foi muito menor, né? Isso mostrando que talvez numa divulgação de uma doença tão importante quanto essa, em 2015 e 2016, a gente está publicando um artigo científico, geralmente em inglês, nessa área, né, da medicina. Mas, se eu quero atingir pessoas, as pessoas que estavam sendo contaminadas ou que queriam se proteger contra o vírus, essa informação precisava ter sido feita em português ou espanhol, que eram as pessoas mais atingidas. E o que a gente viu foi o inglês, de novo, fazendo a disseminação nas redes sociais, né? Então, é importante a gente saber que no Facebook a gente tem interações muito mais próximas e familiares, né? Então a gente consegue atingir pessoas mesmo que não são acadêmicos, mas na nossa língua. Então a gente precisa priorizar também uma divulgação que seja em português no Facebook, teria sido uma estratégia melhor. E agora a gente tem vivido uma transformação na comunicação científica com cada vez mais um investimento nos chamados pré-prints, né? Os pré-prints são publicações, são a primeira versão do nosso artigo científico antes de passar pela avaliação dos colegas, dos pares. E elas estão sendo cada vez mais encorajadas, né? E os pré-prints são uma forma, realmente, da informação chegar rápido, né, sem a demora do processo editorial das revistas, e de uma maneira mais transparente, né? Ou seja, você sabe quem são os autores, ele está lá, você sabe que o artigo ainda não está acabado, mas essa informação chega rapidamente a uma outra pessoa que está publicando a mesma coisa, né? E aí, claro, há todo o cuidado da divulgação científica, mas os pré-prints estão marcados como primeira versão que não passou ainda pela avaliação por pares. Mas acho que a divulgação científica vai também começar a ter acesso a esses manuscritos, né, essa primeira versão do artigo científico, que, por um lado, é bom, mas vai exigir um outro cuidado, que de repente, começar a divulgar coisas que não passaram pelo crivo da comunidade acadêmica. A gente fez um questionário para pesquisadores da Unicamp e da Federal de Alagoas, em 2017, 2018, para saber um pouco como é que eles usavam as redes sociais, porque me interessava saber
se o Twitter era tão popular assim quanto é no exterior. A gente já sabia de antemão que não era, mas a gente precisava de dados, né, não adianta ter opinião, a gente precisa de dados, né, números para comprovar e o que a gente estava que era a nossa hipótese. E realmente entre Unicamp e Federal de Alagoas, que tem um perfil muito parecido de uso, o Twitter é usado de maneira profissional, ou seja, para fazer debates acadêmicos, por 8% só dos nossos entrevistados, né? A gente entrevistou pouco menos de 500 docentes e pesquisadores da Unicamp. Então, um número bastante baixo e, curiosamente, o Twitter era mais usado pelo pessoal das humanidades, né, e não pelo pessoal das biomédicas ou ciências exatas. E o Facebook, usado aí por 40% e quase 4% dos nossos entrevistados, e temos o ResearchGate, que é realmente uma rede social acadêmica, então bastante usada aí pela maioria. E o WhatsApp também aparece como uma ferramenta de comunicação com propósitos mais profissionais. Então, grupos de pesquisa para falar com os colaboradores, ou tem uma página, uma lista do laboratório, enfim. Então, acho que esses dados nos mostram que a gente também precisa, a gente raras vezes lembra do WhatsApp como uma ferramenta para a gente também disseminar as nossas informações científicas ou para rebater fake news, ou, enfim, a gente precisa explorar cada vez mais. Um dado curioso, deixa eu só voltar, no Twitter é interessante que o número não só é baixo, mas muita gente disse que tem o perfil, mas não sabe usar o Twitter, né? Então, isso acendeu uma luz vermelha para a gente, para dizer, bom, a gente precisa capacitar, então, esses acadêmicos a utilizarem as redes sociais de uma maneira mais estratégica, e não simplesmente achar que é fácil usar e que cada um tem que usar porque é importante, né? A gente realmente precisa fazer um esforço de capacitação. Algumas das razões para usar as redes sociais entre esses acadêmicos consultados estão aí na nossa coluna da esquerda, né, que é chamar atenção para temas relevantes, engajar o público sobre ciência, aumentar o letramento científico, então a compreensão realmente de questões que envolvem ciência e tecnologia, promover a confiança na ciência, né, atrair jovens para a carreira, estabelecer. Então, tem várias motivações diferentes que levam esses acadêmicos a usarem a rede social de maneira mais profissional, né? Na literatura, ainda há outras razões não mencionadas pelos nossos entrevistados, que é, por exemplo, dizer que você começa a ter acesso a oportunidades de financiamento, de bolsas, de emprego, né? Você pode promover, então, o seu paper, disseminar, divulgar o seu material que você está publicando, e, enfim, informação sobre política científica, que eu acho que isso talvez seja um dos temas que a gente mais tem utilizado as redes sociais atualmente, né, para falar aí, enfim, de cortes de recursos para a CNPq, né, para a universidade pública, para a educação. Então, acho que tem provocado também um movimento de engajamento, das pessoas estarem mais engajadas com a política científica e não ficar mais à parte disso, promoção de eventos científicos e se atualizar sobre literatura, né? O Twitter é uma ferramenta que é muito bacana para você ficar sabendo de papers atuais, sem você ter que ir nos repositórios ou no indexador para fazer essa descoberta, né? Isso é muito interessante. A gente tem que lembrar que as redes sociais são filtros, elas servem de filtros de informação. As pessoas que eu sigo são pessoas ou que eu tenho uma relação afetuosa,
ou que são os meus curadores de informação. A gente é curador de informação quando a gente tem uma conta na rede social, né? Então, as pessoas seguem a Germana porque elas querem saber, vamos ver o que está acontecendo na área de divulgação científica no Brasil, no mundo, se tem algum evento bacana, se tem um congresso, se tem alguém visitando aqui o Brasil, se tem uma crítica importante. Então, elas me seguem porque elas querem saber o que tem de importante naquela área, né? Então, eu acho que a gente tem que lembrar o nosso papel quando vocês têm uma página no Facebook ou em outra rede social. As pessoas estão seguindo vocês na expectativa de saber o que de informação relevante vocês vão divulgar, né? E servir de filtro, de novo, nessa avalanche de informações que a gente tem vivenciado. Estou terminando. Esse resultado é justamente da atividade de uso do Twitter de acadêmicos, né? E você analisando qual é essa rede de seguidores, né, pessoas que seguem essas pessoas no Twitter, e uma informação muito interessante ali do lado esquerdo a gente tem uma disseminação da informação que é mais para pares, quando você tem poucos seguidores. Então, em perfis com menos de 1.000 seguidores, você tende a estabelecer relações apenas com pares, né, com pessoas mais na sua área de pesquisa ou, enfim, do seu ciclo de relações acadêmicas. E, a partir do momento que alguns perfis atingem aí mais de 1.000 seguidores, então essa informação tem um potencial de disseminar e chegar a pessoas de fora da academia, né? Então, eu acho que é bem interessante ver. Por quê? Porque isso exige, ter mais de 1.000 seguidores, exige que você esteja presente quase que diariamente nessas redes, estabeleça relações, seja visto, seja conhecido, e, portanto, a tua chance de disseminar informação cresce. Trago aqui outros exemplos. Estava comentando isso com o Dildo, que nessa última semana eu até coloquei isso no meu Facebook, eu falei, sou eu que estou vendo mais televisão ou são cientistas que estão mais indo para a televisão, né? Eu assisto pouquíssima televisão, mas nessa última semana eu assisti várias. Eu só coloquei aqui o Carlos Nobre, mas eu assisti o Paulo Artacho, eu assisti o Marcelo Gleiser, eu assisti o Galvão, claro, nosso ex-diretor do INPE, que foi exonerado, mas que estava lá. Então, assim, apesar de tudo, a gente tem vivido um momento, claro, de muito descrédito às nossas instituições públicas, né, de pesquisa, de ensino, da informação científica, do conhecimento científico, um desprestígio, né, do trabalho científico. Mas, do outro lado, se a gente precisa ter óculos, né, Ray-Ban cor-de-rosa de poliana, na área de divulgação, a gente tem visto um boom de interesse, né, da academia para esse tema. Então, eu trago aqui, né, o programa que eu já participei do Ciência Aberta da FAPESP, que está nas redes sociais. Segunda-feira, uma entrevista do Marcelo Nobel, o reitor da Unicamp. Então, a gente tem ganhado espaço, interesse, a mídia também tem dado mais oportunidade para os cientistas estarem aí falando e discutindo sobre a relevância. Gildo me falava que foi participar de um podcast na Federal do ABC, justamente para falar da importância da universidade pública. Então, há mais oportunidades e vontade e uma percepção de que a gente precisa sair em defesa do que a gente faz, né? E não apenas ficar voltado para a nossa produção acadêmica. E, por último, acho que esse é meu último slide, eu trago algumas iniciativas aí quando a gente coloca a palavra ciência no YouTube, que é a segunda rede social mais acessada pelos brasileiros. A gente coloca aí
alguns divulgadores científicos que têm conseguido, olha só, esse primeiro vídeo, 37 mil visualizações, não é tanto, mas certamente é muito mais do que qualquer número de download de trabalhos nossos aí nas redes sociais, né, na internet. Um segundo vídeo sobre os efeitos do 5G no corpo humano, com mais de 500 mil visualizações. Esse sobre a Terra é plana, mais de 6 milhões de visualizações. E aqui eu chamo a atenção, eu escolhi justamente esses, porque é um movimento de colegas divulgadores de ciência que eles têm feito para furar a bolha. Então, de novo, né, se a gente fizer um vídeo dizendo, sei lá, a Terra é redonda, né, a gente vai atingir as pessoas que já acreditam nisso. Quando há um ponto de interrogação ali, há uma possibilidade de você conseguir com que as pessoas que acreditam ou que defendam nessa ideia, né, talvez elas acessem esse vídeo e ali talvez elas consigam saber um pouquinho mais do lado redondo da Terra, né? O outro, devo me vacinar, com uma cara assim de vocês estariam me matando aqui, falando, Germana, você tá do outro lado, de que lado você está? Né? É simplesmente uma estratégia justamente para atrair as pessoas que têm essa dúvida, devo me vacinar ou não? Né? E ali você tem toda uma defesa para a vacinação. Então, a gente precisa pensar em estratégias, tanto de fazer parcerias com esses influenciadores, ou seja, esses divulgadores que têm essa capacidade realmente de ter uma visibilidade e um engajamento nas redes sociais. Eu acho que eles são importantíssimos, eles têm um mérito que a gente precisa reconhecer. E também essas estratégias de furar a bolha e atingir pessoas que não são os convertidos, né? Tem várias coisas, eu vou colocar aqui todos o que podemos fazer. Então, facilitar o acesso às informações científicas, a gente já falou, nossos artigos são em acesso aberto, mas eles precisam ser acessíveis, né, na linguagem, na forma, e acho que a divulgação científica nos ajuda nisso. Engajar e capacitar a comunidade acadêmica para a divulgação, eu acho que é importante a gente também dar mais ferramentas para que vocês consigam fazer isso de uma maneira mais efetiva e menos amadora. E esse terceiro ponto, para mim, é muito importante, que é valorizar a atividade de divulgação científica como parte da nossa carreira. Todo mundo precisa fazer divulgação científica? Eu até acho que sim, mas, ok, a resposta pode ser não. Você pode continuar fazendo a sua pesquisa e não fazer divulgação científica. Mas aqueles que fazem, e fazem muito bem, eles deveriam ser valorizados por isso, né? Isso poderia ter um outro peso na sua carreira do que tem hoje, que é simplesmente falar, uau, é um trabalho voluntário, parabéns, não vai valer, não muda nada na sua vida, na sua carreira, mas poderia valer, né? Romper as bolhas e dialogar, capacitar, então, os jovens, acho que tanto os nossos alunos quanto os nossos jovens mesmo do ensino básico, né, fundamental 1 e 2, sobre fontes de informação, sobre como as informações chegam até a gente e como é que eu decido se ela tem credibilidade ou não, né? Investir em canais de checagem de informações. Eu tenho visto o Ministério da Saúde, a Fiocruz e vários outros instituições investindo em isso é fake news e isso daqui não é verdade, a informação verdadeira é essa. Eu acho que a gente precisa começar a fazer mais isso e profissionalizar, está escrito errado, a divulgação nas redes sociais, né? De novo, a gente deixar de olhar as redes sociais como algo amador, né? No campo político, já se olha com muita seriedade as redes sociais, porque elas realmente impactam, né, a forma com que a gente se comunica. Então, é isso. Coloco aqui o meu obrigada numa imagem de um projeto de inteligência artificial do Canadá,
que foi divulgada pela revista Exame, e que, para mim, simboliza um pouco as possibilidades da rede social, de que, se a gente continuar falando para pares nas redes sociais, a gente vai ficar assim, só um grupinho restrito, achando que a gente está na rede social e deixando de usar esse potencial enorme de comunicação. Obrigada. Muito obrigado, Germana, pela sua conferência esclarecedora. É sempre bom para o professor ver o aluno que ultrapassa o seu professor. Então, esse é um bom exemplo. Então, vamos abrir o diálogo. Quem gostaria de se dirigir? A Germana. Boa tarde, meu nome é Henrique, eu sou graduando aqui da História da USP. Atualmente eu acabei de começar um IC que trata de YouTube com o professor Gildo. Então, sua palestra foi muito informativa e agradeço muito, que você proporcionou muitas informações valiosíssimas para o trabalho. E eu queria fazer que eu pensei durante sua palestra sobre uma indagação de uma palestra que teve que eu assisti pelo YouTube com o Yuval Harari, o cara que escreveu o Sapiens. E ele colocou uma indagação muito interessante que eu queria ouvir suas reflexões sobre, que ele fala que a gente paga muito dinheiro em entretenimento, em coisas que não são tão necessárias, mas a gente se recusa a pagar por informação. Eu queria saber sua posição com relação a isso. Por que as pessoas, no mundo atual, têm essa resistência a pagar, por exemplo, informação de qualidade ou informação científica, estudada, e se permitem pagar por exemplo, entretenimento, como Netflix ou outras formas de entretenimento? Fantástico, muito boa colocação. Acho que é exatamente isso que acontece se a gente prestar atenção no nosso comportamento. A gente tende a fazer exatamente isso. Eu, como jornalista, eu obviamente tenho cada vez mais feito o movimento contrário, de não, eu quero ter acesso a uma informação relevante e com certa autonomia, né, que seja mídia alternativa de qualidade. Para existir, a gente precisa financiar, somos nós que temos que financiar, né, e acho que a gente foge cada vez mais de se informar. Eu acho que a gente vive um momento em que toda essa cultura da rede social, que é esses flashes de informação, né, um vício, vira um vício de você ter flashes de informação, e quando o texto é comprido, você tende a se cansar daquilo, né, e eu quero o resultado imediato, né. Eu acho que isso é uma boa reflexão, da gente realmente pensar cada vez mais em se a gente quiser ter acesso a boa informação, a gente vai ter que pagar por isso. E aí eu volto só um pouquinho na questão da crise do jornalismo, em que, com a abertura da internet, que proporcionou esse movimento de qualquer um pode produzir conhecimento, qualquer um pode ser a fonte de informação, qualquer um pode ser um curador de informação, deu no que deu. A gente está num caos, não estou falando só político, né, mas a gente se vê em meio a uma enxurrada de informações que a gente não tem a capacidade, muitas vezes, de definir o que é bom e o que é ruim. E eu acho que o jornalismo está ganhando uma nova força, que é de reconstituir essa credibilidade da informação, de dizer, não, aqui eu vou começar a ler isso aqui, porque o que vier daqui eu aceito como algo razoável, né? Então, eu acho que é uma cultura, a gente precisa retomar a cultura de voltar às fontes, às referências. Daí eu, como historiadora, é algo que, para mim, sempre foi muito caro, né, muito importante,
mas a gente vê as pessoas reproduzindo informações e elas nem conseguem lembrar de onde veio aquela informação. Às vezes elas falam, não, eu li em algum lugar, e elas nem lembram se tem ou não relevância. Então, eu acho que é um ponto importante, o entretenimento vale, tem valor, e o que é a informação de qualidade, a gente não quer pagar por ela, a gente quer que seja gratuita, né? Então, eu acho que é algo a gente refletir realmente, mas eu tenho visto um movimento na minha bolha, né? De novo, na minha humilde bolha, da gente cada vez mais valorizar esse financiamento individual, né, do que a gente acredita como tendo validade, né? Germana, só deixa eu intervir agora nesse momento, porque o que você respondeu pela pergunta também leva a pensar se nós conseguimos ir avante num problema que já afligia o jornalismo científico, que é a pouca alfabetização científica de muitos jornalistas que estão nessa área de jornalismo científico. Ou seja, se com as redes sociais você caminha à frente para conseguir opiniões abalizadas e também necessariamente controversas sobre assuntos. Você mostrou ali da Terra plana. Quer dizer, é interessante pensar nisto como um problema científico, não só um problema religioso ou outra coisa, né? Então, a minha pergunta é essa: será que o jornalismo científico vai também se aproveitar desta virada para as redes sociais? Eu sou suspeita para falar, Gildo, porque eu acho que a gente já avançou muito na questão da formação desses jornalistas científicos. O problema é que os jornais estão acabando com as sessões de ciência, né? A gente viu uma redução desse espaço para a ciência mais, né, para uma cobertura mais especializada, eu acho que realmente é por isso que esse esforço de engajamento da própria academia, um esforço de acadêmicos de uma forma geral, é fundamental, porque os jornalistas científicos, com o quadro que a gente vê hoje, né, se a gente pegar essas bobagens, né, de terra plana, que para mim não precisava nem estar falando isso aqui, mas o movimento antivacina, tem outras coisas que eu acho que tem alguma consequência realmente importante na sociedade. A gente não vence isso sozinho com informação, porque mesmo que tenham jornalistas qualificados, eu acho que a gente tem muitos jornalistas qualificados no Brasil, as pessoas selecionam a informação, e se eu quero e se eu não quero. A Folha eu não quero assinar, então não vou acessar, então vou esperar alguém me mandar por WhatsApp ou por outra questão. Então, sozinhos, nós somos muito poucos. Se não tiver um esforço coletivo e de engajamento da própria academia, a gente já perdeu essa batalha, porque quando a gente começa a olhar como é que o outro lado está organizado, eu não estou nem falando de controvérsia, estou falando de pseudociência mesmo, né? Estou falando de fake news, que tem consequências muito graves. É um lado que está muito fortalecido, né? E que usam os bots. Então, é algo que é profissional, né? Que tem investimento. E a gente continua agindo de uma maneira amadora, esperando que, por ser importante, as pessoas vão atrás. Não, se a gente não fizer realmente um investimento e ter um exército, né, junto com os divulgadores, para nos ajudar a combater, como recentemente o professor Paulo Artacho, o professor Alexander Turra, aqui da USP, organizaram aí um coletivo de cientistas para começar a ter um engajamento maior para rebater certas, né, críticas e opiniões, para ir para a batalha, para ir para a divulgação científica. Se a gente não tiver isso, somos muito poucos, apesar de já sermos muitos, né? A gente
só no LabJOR a gente já formou mais de 350 jornalistas científicos. Não é pouca coisa, né? E se a gente juntar com os outros cursos que temos, né, na Fiocruz, na Federal de São Carlos e com tantas outras iniciativas na Federal da Bahia, enfim, em Minas Gerais, o lado negro da força é muito maior, né? Ele é muito mais profissional e organizado. Okay. Professora Lia, depois a Lia. Bom, Lia Queiroz do Amaral, eu sou professora titular sênior do Instituto de Física da USP, no mesmo departamento do Paulo Artacho, do Galvão, essa turma. Então, eu vou ter duas perguntas. Eu vou primeiro fazer uma e deixar a segunda para depois, para não ficar muito tempo. O que eu gostaria de relatar é que eu sou pesquisadora a vida inteira. E eu gostei muito de ver aqueles boots com aquelas filas e o cara do lado da resposta dura sem ninguém. Eu sou do tipo que só me interessa a resposta dura. Então, é uma bolha do eu sozinho. Porque quem realmente quer a resposta dura, você acaba sendo uma crítica de tudo e as pessoas te detestam, é evidente. Então, é muito difícil. Então, eu trabalhei o grosso da minha pesquisa em pesquisa básica, começando da física mais dura e indo devagarzinho na direção da interdisciplinar. E hoje eu estou na fronteira, física, química e biologia. E, algum tempo atrás, eu diria uns 20 anos atrás, eu tive problemas sérios com jornalistas. E é isso que eu gostaria de relatar, porque, de certa forma, vai na direção do comentário que foi feito. Eu caí nisso quando eu tentei mostrar o que eu estava fazendo. E aí eu caí num embate que teve naquela época entre jornalismo científico e divulgação científica. Os jornalistas achavam que eles tinham o direito de criticar tudo que os cientistas fazem, sem saber nada do assunto. E aí houve uma reação muito dura dos cientistas de se fecharem. Não queriam mais dar entrevista nem nada. Por quê? Porque o jornalista queria usar aquela informação como se fosse uma fonte, que ele manipula do jeito que ele quer. Então, aconteceu comigo. De primeiro vinha uma revista, me pediu uma entrevista, eu fiquei toda animada, falei, mas eu disse, eu quero ver o que vocês vão publicar antes. Falei, nada sem me mostrar antes. Quando me mostraram antes, e eu quis dar palpite, eu tive que dizer, não publiquem, não autorizo colocarem meu nome nessa matéria. E eu comecei a ver que isso existia com todos os cientistas. Por quê? Porque o cientista trabalha uma década, pelo menos, para montar uma ideia, não menos do que isso, com profundidade. Realmente toma um tempo incrível você se formar. Vem um jornalista que recebeu uma pauta para dar uma informação com prazo de tempo brutal, e ele, na verdade, quer conseguir a informação para adaptar ao que ele já decidiu que vai escrever. Isso aconteceu tanto que os cientistas todos se fecharam. Foi um momento em que houve quase que uma guerra entre os cientistas e os jornalistas. Escapava quem? O Glaser, que é o cientista. Então, nós passamos a aceitar apenas o jornalismo de quem é cientista, porque não era possível a falta de respeito que os jornalistas tinham com os cientistas. Achava que podia usar a fonte do jeito que lhe aprovesse, como é uma prerrogativa do cientista, usar as suas coisas. O jornalista tem a ideia de que ele pode ocultar a fonte e fazer o que quiser com o conteúdo. Tudo bem. Mas se você coloca o nome da pessoa e você está usando a pessoa para um certo argumento, isso é uma barbaridade. É uma falta de respeito brutal. E os jornalistas não aceitavam mostrar para o cientista que matéria que ia sair. Então, o que eu quero dizer é isso. Uma fonte que é citada, ela tem que
concordar com o que está sendo dito antes da publicação. E isso vem muito a calhar com toda essa bagunça que está acontecendo agora. Quer dizer, o cara usa uma fonte, eventualmente ilegal, ou não dá satisfação direta para aquela fonte, ou é secreta, e constitucionalmente pode fazer isso. E você tem que brigar depois na justiça para mostrar que o cara é um mau caráter. Isso criou um problema seríssimo entre os cientistas e os jornalistas. Eu tive esse problema há mais de 20 anos atrás. Aí eu fiquei na minha. Falei, não me interessa. Mas aí eu voltei a entrar no problema de divulgação ligado com o ensino, porque eu fui me envolver num projeto grande de curso de atualização para professores da rede pública. E eu caí, sem querer, numa ideia de divulgação, porque eu falei, não dá para eles entrarem no conteúdo que eu tenho. Eu tenho que encontrar uma maneira de expor que eles entendam. Eu vou parar por aqui. Mas aí eu só digo que o segundo ponto que eu quero levantar mais para diante é sobre a linguagem que é possível comunicar para os leigos. Eu tenho experiências sobre isso também. Muito bem, pergunta polêmica. Obrigada, professora Lia, por a sua colocação. Acho que tem vários pesquisadores que têm histórias de má experiência com a divulgação científica. No Brasil, nosso curso de especialização vai completar 20 anos esse ano, então, você está falando de 20 anos. Eu acho que hoje a gente tem um quadro muito melhor, né? E eu acho que isso tem a ver, claro, como o professor Gildo colocou, com a formação do jornalista, né? A gente só consegue ter um trânsito melhor com várias áreas do conhecimento, porque o jornalista científico ele também tem que divulgar áreas distintas, ele não está só divulgando a biologia ou só a física, a gente tenta fazer uma divulgação ampla. Eu acho que isso mudou muito para melhor a relação de cientista com jornalista, sobretudo no estado de São Paulo. A FAPESP tem um programa de bolsa que chama Mídia Ciência, que é uma bolsa para executar projetos de divulgação científica, né, com um orientador jornalístico e um orientador científico. Então, os cientistas, os grupos que participam desse projeto, eles também mudam a sua percepção sobre qual é o mecanismo, né, quais são os métodos para fazer uma divulgação científica, o que ele precisa, como é que ele se engaja, como é que às vezes o jornalista não tem tempo, ele tem que saiu alguma coisa importante, ele tem 2 dias, 1 dia para publicar, e isso não vai mudar, né? O jornalismo ele ocorre dessa maneira, né? Eu acho que muitos cientistas, sabendo disso, também mudaram o seu jeito de se relacionar com os jornalistas. Acho que o nosso curso é interessante porque a gente tem metade da turma com formação científica e metade com a formação em comunicação e jornalismo. E, às vezes, tem uns grandes debates calorosos, porque um precisa entender também as limitações do outro, né? Essa questão de dar o texto para o cientista checar, que é para o jornalismo, e eu sou bióloga de formação, eu entendo que isso não existe, não pode existir esse tipo de relação, porque a gente não é assessor de imprensa, que a gente tem que ter uma relação necessariamente amigável. A gente não deve fazer só a divulgação de resultados de pesquisas, mas a gente também precisa adquirir, claro, com a formação, um olhar crítico também sobre a ciência. Às vezes, a gente precisa ter um olhar também duro em relação aos caminhos que a ciência está tomando, né? Para contar um pouco, então, por exemplo, a revista Pesquisa FAPESP, como é uma revista de uma agência financiadora, precisa passar pelo cientista, porque não pode divulgar errado uma coisa que pertence a ela, né? Imagina se a gente tivesse que consultar os políticos, né? Dá uma olhadinha no texto antes de eu publicar o que eu vou falar sobre você, né? É um pouco mal comparando. Entre opinião e fato. É isso que quem
mistura. Não, sabe? Eu acho que são relações que a gente vai aperfeiçoando. Eu vou contar um exemplo, né, de uma pesquisadora da USP, que é a Maiana Zatz, que é uma geneticista super conhecida, uma nossa cientista pop, né, que ela é muito midiática, no bom sentido, vindo de mim, né, porque muita gente deve olhar só com o olhar da vaidade. Eu estou colocando como uma boa coisa. Para o jornalista é primordial, por exemplo, que nesse curto tempo que ele tem para fazer uma matéria, que a chance de ter erro é grande, né? Até porque a palavra final é do editor, às vezes que distorce no título, enfim. É muito importante que ele tenha, nesse sentido, a parceria, o apoio da sua fonte, né? Para dizer, num último momento, eu estou em dúvida sobre o que significa alguma coisa técnica do sequenciamento genético, enfim. Então, você ter a oportunidade de trocar com a tua fonte, mesmo que seja de última hora, para checagem de informação, é importantíssimo, né? A Maiana Zatz, ela costuma dar o celular dela para os jornalistas. Então, se sair um paper muito importante numa revista aí de prestígio e vai sair amanhã e eu preciso de uma aspas de alguém brasileiro, de um cientista brasileiro, a Maiana Zatz é uma pessoa que está disponível. Então, às vezes, ela está toda hora na mídia, não é porque só tem ela na área que é especialista em clonagem, células-tronco, mas ela é a mais disponível. Então, estar disponível faz diferença, né? Outro exemplo que eu dou sempre é do meu pai, Lauro Barato. Ele é químico de produtos naturais, ele trabalha com uma espécie que já foi ameaçada de extinção, que é o pau-rosa, na Amazônia, usado, aí, a gente sempre fala, né, no perfume Chanel 5, que é algo que é legal, porque, né, as pessoas falam, uau, agora eu quero ouvir. Né? E meu pai trabalhou a vida inteira assim, com produtos naturais, com algumas décadas, né, com pau-rosa. E o que ele faz? Ele tem um material básico, né, sobre o que é óleo essencial, o que é linalol, qual é o perfil da indústria de cosmético no Brasil, onde estão os produtos naturais. Ele faz um trabalho que é para minimizar erros para o jornalista. Então, nesse sentido, ele também ajuda o jornalista a ter acesso às informações relevantes, porque senão o que o jornalista vai fazer? Vai jogar no Google. O que é linalol? Pum, joga lá. O que é óleos essenciais? E aí é o filtro dele que vai decidir o que serve e o que não serve. Para questões, enfim, da física, eu divulguei, eu fiz uma matéria em homenagem ao César Lattes, né, quando ele faleceu, para a Scientific American do Brasil. Eu entendia muito pouco sobre as partículas, né, que ele trabalhava, sobre o meson pi, etc. Eu tive 4 dias para me inteirar de todo o trabalho da vida do César Lattes, porque senão eu ia perder o timing para falar sobre o César Lattes. Né? Então, existem essas situações e a gente tem que se adaptar a elas. E eu tive as fontes, né, e era bem um fim de semana. Procurar cientista no fim de semana não é. Olha, procurar durante a semana já é difícil. Fim de semana é mais difícil. E a gente encontrou as fontes que nos deram todo o apoio. Né, e, nesse sentido, a gente precisava ter uma precisão para explicar melhor, né, as descobertas do César Lattes. Então, nesse sentido, eu pedi, não que ele editasse a matéria inteira, mas alguns trechos que, para mim, eram cruciais. Eu queria saber se a informação científica estava certinha naquele pedaço. E eu passei para ele. Porque, se eu mandasse o texto todo, digamos que outra fonte de informação seja um grupo concorrente do dele. O cientista não vai querer que aquele grupo concorrente tenha mais espaço na minha matéria do que ele. E não é porque o jornalista acha que eles são melhores, mas, de repente, a fala dele foi muito melhor do que a desse grupo. E eu vou priorizar isso para o meu público. Né? Então, tem algumas questões que eu acho que têm a ver com o estranhamento dos mundos, de um e de outro, mas que uma boa formação, não só dos jornalistas, mas a boa formação do próprio cientista, de saber a importância do trabalho do divulgador, eu acho que minimiza um pouco esses problemas. Okay. Nós temos espaço para mais 2 perguntas, uma aqui e outra que chegou pela internet. Então, vamos primeiro.
Oi, meu nome é Takeru e a senhora disse... Takeru, você é da onde? Sim, eu sou da FEFELESH, né? Eu estudo letras. E a minha pergunta era que a senhora mencionou que a informação da ciência, né, a informação científica em si, muitas vezes não é suficiente para convencer das pessoas sobre o interesse delas, né? Então, daí a minha dúvida era, na verdade, duas assim relacionadas, que como que a gente poderia então despertar esse interesse pelo conhecimento científico nas pessoas, né, principalmente em áreas que não têm uma utilidade imediata, óbvia, principalmente humanidades assim, e também o que despertaria, assim, o que seria esse fator, como vou dizer, que despertaria esse interesse nas pessoas? Essa é a questão que a gente se faz essa pergunta todos os dias, né? Mas eu acho que a palavra é investimento, né? Eu acho que também não dá para lidar com a divulgação científica como um trabalho voluntário, que depende do esforço, né, coletivo, da boa vontade do cientista. Por isso eu falei do reconhecimento. Tem que começar a ter mais peso na progressão da carreira se um pesquisador participa de eventos que são voltados para o público em geral, né, projetos de extensão, e precisa de editais, enfim, para ir nessa direção. Então, está faltando podcast, que é uma mídia que está bombando agora, que é o antigo rádio, mas pela internet, enfim, simplificando muito o que é o podcast. Não tem pouco podcast na área de humanidades, por que não lançar um edital que seja voltado para essa área, para a gente conseguir ampliar e ter mais alternativas mesmo, porque divulgação científica não é só uma direção, a gente precisa tirar para todos os lados, todas as mídias, todos os campos do conhecimento, é um esforço gigantesco. Mas de novo, eu sou super otimista, eu acho que a gente tem tido programas, iniciativas importantíssimas. Não poderia deixar de mencionar aqui os editais do Instituto Serra Pilheira, né, que acabaram de divulgar o resultado do segundo edital, né. O primeiro edital, no ano passado, voltado para a divulgação científica, foram mais de 800 propostas que eles receberam, para eles financiarem 15, em torno de 15 no final, que ganharam R$100 mil. Mas são iniciativas que vão fazer diferença. Esses 15 projetos, as pessoas já estão começando a ouvir falar deles, né? Está repercutindo bastante. Esse ano foram mais de 500 propostas que eles receberam. Então, tem uma demanda por projetos, por financiamento e por trabalhos que vão em linhas muito diferentes, né? A gente precisa... Às vezes as pessoas perguntam qual que é a melhor revista de divulgação científica. É a Pesquisa FAPESP? A Pesquisa FAPESP é excelente, mas talvez ela consiga atingir um certo público e não todos os públicos, até porque a gente não pode, quando faz divulgação científica, falar em público em geral. A gente tem que realmente ter o nosso público-alvo, e, para isso, a gente precisa de um esforço coletivo, a gente precisa de muitas iniciativas, e eu acho que tem... Por isso eu trouxe aqueles divulgadores que são mais... que fazem mais sucesso, por exemplo, no YouTube, né? Que muitas vezes a gente não considera, porque tem sensacionalismo, ou eles pecam em tal coisa, ou tem muita piada, ou é muito entretenimento, mas são pessoas que conseguem dialogar com o público, né? Dialogam com milhões, milhares de pessoas, e eu acho que eles estão fazendo um trabalho que, às vezes, a gente quer tudo muito perfeito e com credibilidade científica, um cuidado com a informação, que a gente não consegue tornar aquilo interessante, né? A gente precisa de esforços que casem, né, esses divulgadores, influenciadores de sucesso, mais algo que para a gente tenha um valor. Eu vou colocar aqui o exemplo do Nerdologia, para quem não conhece, um canal
no YouTube do meu colega Átila Yamarino, que é formado aqui pela USP, né? Então, falando aqui que eu fico feliz de ver um monte de gente da USP tomando essa iniciativa da divulgação. Hoje, o Átila é um divulgador científico de grande influência, e ele atinge milhões de pessoas, né? Então, a gente faz com uma consistência científica muito interessante, combinada com entretenimento. O próprio Nerdologia tem um outro colega do Átila que faz a parte de história, né? E eles trazem temas das humanidades. Então, acho que tem muitos trabalhos bacanas que estão por aí, mas, de novo, a gente precisa de curadoria para encontrar esses trabalhos, muitas vezes. Mas eu acho que a gente já tem conseguido resultados muito legais na internet. Ótimo. A última pergunta que veio pela internet vai também nesse sentido, foi feita pela Fernanda Paranhos Quinta, que é jornalista e nutricionista, e é da equipe de comunicação do NUPENS, Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela pergunta, Germana, gostaria de saber um pouco mais sobre o papel dos podcasts nessa discussão. Como você enxerga a tendência do uso desse recurso na divulgação científica? Legal. É bom falar de podcast, porque quem não ouve podcast, eu super sugiro que vocês comecem a ouvir. Eu vim de Campinas dirigindo, né, 1h30 ficar ouvindo rádio, as mesmas músicas, ou a CBN, ou chega, eu quero ouvir podcast. Então, eu coloco no meu celular, no Spotify, né, um aplicativo de música, e que também tem podcast, e coloco ali, começo a descobrir tesouros, né? Só jogando palavras-chave, a gente começa a ouvir um, ouvir dois. Eu acho, né, respondendo, indo nessa direção, os podcasts estão no momento de fermentação, né, de riqueza. A gente tem ido muito para essa direção, tem muitas produções interessantes na linha dos podcasts, porque é uma mídia que você põe um fone e você consegue fazer outras coisas enquanto você ouve. O vídeo, você tem que estar no vídeo, né? Você tem que estar parado olhando um vídeo para receber aquela informação. O podcast, você pode estar andando de bicicleta, passeando, ou num elevador, ou numa sala de espera de consulta médica, que às vezes leva 2 horas, ou no trânsito em São Paulo. Olha, São Paulo, como é bom para ouvir podcast. Tem trânsito para caramba, né? Às vezes a gente até torce, juro. Eu cheguei a quase torcer para ter um pouco mais de trânsito para acabar o meu programa. Tem programas de 2 horas de duração. Então, não é que... É interessante porque o podcast tem feito o que os textos não estão conseguindo mais fazer, né? Que é ter a atenção da pessoa durante, de repente, uma leitura de 20 minutos de um texto longo, você consegue ter aquela mesma informação por áudio, né? E tem trabalhos belíssimos, em que você entra dentro da história, né? Porque ele te traz a imagem sonora, né? Você consegue visualizar o que esses narradores estão trazendo, né? Então, eu acho que, respondendo, eu acho que é uma tendência, tem várias pessoas começando a ouvir falar de podcast. Eu recomendo que vocês tentem ouvir, né? Vai além do esforço do rádio. Eu já vou fazer um jabá das nossas ex-alunas do Labjor, que é o 37 Graus, que é maravilhoso. Eu sou super fã das meninas. Conseguiram verba aí do Instituto Serra Pilheira. Tem vários outros, e eu acho que é uma mídia crescente e muito rica, porque a gente consegue ficar preso 30 minutos, 1 hora, 2 horas, com o mesmo programa, e realmente trazendo uma informação muito legal para as pessoas, para as crianças também. Tenho usado muito no caminho para a escola, todo santo dia com os meus filhos, em vez de ouvir as mesmas músicas do rádio, tenho ouvido podcasts infantis que também trazem mais conhecimento com entretenimento. Eu super recomendo, acho que é uma mídia incrível, e a gente tem, claro, o Oxigênio do Labjor, que foi de onde surgiu o 37 Graus. Eu acho que é um esforço muito legal de aprendizado, né? Tanto para o Gildo foi hoje dar uma entrevista num podcast da Federal do ABC. Então, vejam, as universidades também estão investindo nisso. Acho que são canais muito, muito gostosos, muito bons. Até eu, né?
Até você. Acho que é isso, gente. Muito obrigado, então. Obrigada.